Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o episódio 18 da segunda temporada de The Wall House. Ele é um episódio bem importante, além de ser do quarteto final da história, que encerra a segunda temporada preparando para a terceira. Ele foca em três personagens que são muito importantes para a história, que é o Gus, a Willow e o Hunter. Infelizmente eles nunca tiveram tanto destaque em si, mas esse episódio é muito importante para ambos, porque conforme a história do app passa, ambos vão conseguindo superar seus medos e evoluindo como personagem. Esse episódio também passa três mensagens muito importantes ao mesmo tempo para cada personagem. Então eu vou tentar contar tudo certinho para vocês, para que a gente tenha uma linha de raciocínio boa. O episódio começa mostrando que no passado as pessoas apenas se aproximavam do Gus para que ele fizesse os trabalhos escolares. E sempre que ele percebia isso, ele se colocava dentro da própria cabeça. Em um desses dias, a Willow aparece e o Gus acha que ela também já pediu alguma coisa para ele. Só que na verdade, a garota ajuda ele a se acalmar, ensinando um tipo de respiração para silenciar as vozes que o Gus estava ouvindo. E depois daquele incidente, o Gus e a Willow se tornaram melhores amigos. Depois do flashback, a gente vê a Willow contando para o pessoal sobre alguns guardas reais estarem em volta da Casa Coruja. E ela diz que queria ter pego algum deles para fazer algum experimento ou coisa do tipo. Só que a Amit diz que nem todo mundo conseguiu lutar contra eles, já que eles são muito fortes. Totalmente num tom de arrogância, o que fez a Willow ficar totalmente desconfortável com aquilo. Sendo que na real, a Willow só não fez nada porque não queria chamar mais atenção para Luiz e para Ida. Após o desenrolar do episódio, um ataque começa dentro da escola. E quando um dos guardas segura o Gus para tentar marcar um dos símbolos, fazendo com que ele perdesse a magia que ele tem, ele acaba ficando com uma extrema raiva ao ponto de explodir. E a partir daquele momento, uma ilusão foi espalhada pela escola inteira. E algo bastante curioso é que cada local da ilusão onde cada personagem importante aparece é um local que já foi ou é muito importante pro Gus. Depois da ilusão ser espalhada pela escola, o Hunter salva o Gus e eles começam a caminhar juntos pela ilusão. E nesse momento que o Hunter descobre que o Belos mandou alguns guardas atrás dele. Então o garoto, ao receber aquela notícia, começa a ter um ataque de ansiedade por pensar que o pior pode acontecer com ele. E entre as ilusões, eles chegam no quarto do Gus. E lá, o Gus começa a ajudar o Hunter a se acalmar, utilizando o mesmo método de respiração que a Willow ensinou no passado. O Gus começa a explicar que ele sempre achou que as pessoas se aproximavam dele com segundas intenções, mas aí ele conheceu a Luz, a Willow e o resto do pessoal, e percebeu que são pessoas boas. Ele conclui dizendo que existem muitas pessoas ruins, mas nem todas são assim. Em contrapartida, na biblioteca, a Amit e a Willow estavam se ajudando entre muitas aspas a batalhar contra os monstros que os guardas estavam convocando para lutar. Porém, é claramente perceptível que a Amit ainda não vê a Willow como uma pessoa forte. E ela insiste em subestimar a garota, mais uma vez e mais uma vez. E isso acaba causando um conflito entre os dois poderes, que quase ocasionou um problema gigante para as duas, caso elas não conseguissem desviar. A Willow fica estressada com aquilo e a Amit diz que só queria proteger a garota. Mas a Willow diz que não quer a proteção da Amit. Ela quer mostrar para a Amit quem ela é de verdade, que é uma pessoa forte e que consegue fazer as coisas sem precisar de alguém. Conforme o episódio passa, o Gus acaba sendo sequestrado pelos guardas após cair numa armadilha, o que acaba causando uma doma em volta do Gus, que ao meu ver, vendo tudo o que acontece no episódio, dá pra ser entendido como se ele estivesse tomando toda a culpa pelos incidentes e tentasse lidar com tudo sozinho, se fechando novamente em sua mente. Quando o pessoal começa a contra-atacar os guardas para ir salvar o Gus, a gente consegue ver que a Willow e a Amit entraram em harmonia. A Amit não subestima mais a Willow, e a Willow não tem que se estressar mais com isso, nem se preocupar em se sentir fraca ou coisa do tipo, já que a Amit, sua melhor amiga, tem total confiança nela agora. Enquanto isso, o Hunter foi destinado a ajudar o Gus, e nisso ele vai na direção da Doma para tentar ajudar o garoto. E assim que ele toca na Doma, ele começa a ter memórias ruins, lembrando do Belos. Porém, o Hunter tinha uma missão e ele tinha que completar ela. O garoto enfrenta aquelas memórias por mais que machucassem muito naquele momento. Então, ele consegue chegar até o Gus. Porém, ele entra nas memórias do Gus e começa a ver tudo o que ele passou. Dentro da mente do Gus, é possível ver o quanto ele se cobrava pelas pessoas que esperavam muito dele, pois sempre diziam que ele era muito esperto e pelas cobranças de fazer sempre as coisas da escola, ele acabou acreditando muito nisso. Porém, em seu interior, o garoto se considerava uma pessoa burra, não por não conseguir só aprender as coisas, mas também por sempre acabar caindo na mesma coisa e ser enganado todas as vezes pelas pessoas. Também é possível ver o quanto ele se culpava quando as pessoas se aproximavam dele apenas para usá-lo. O Gus, em um momento, por confiar tanto nas pessoas e sempre acaba sendo enganado, ele acaba perdendo a confiança em si mesmo, pois ele acabou se culpando e assumindo que a culpa inteira de aquilo acontecer era somente dele. O Hunter consegue se aproximar do Gus e novamente eles se encontram no quarto do garoto. O Hunter explica que o sentimento de não poder confiar em si mesmo é horrível. Por muito tempo ele achou que estava fazendo algo bom para uma pessoa boa, porém tudo era mentira.
e ele estava apenas se enganando. Mesmo sabendo disso, uma parte dele ainda insistia em acreditar que era verdade. Igual o Gus, que nesse momento quer acreditar que é um garoto burro e um garoto fraco. O Hunter pede para que o Gus não acredite nessas coisas e peça ignorar esses pensamentos que só querem rebaixar ele. O Hunter tenta lembrar da respiração que o Gus ensinou mais cedo para tentar ajudar ele, mas aquilo faz o garoto rir, o que traz paz em seu consciente, fazendo com que tudo volte ao normal. É possível tirar 3 mensagens muito bonitas desse episódio. A primeira é que você não precisa enfrentar todos os problemas sozinhos. Você pode sim ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar. E quando elas se importam de verdade, elas sempre vão te procurar e dar o máximo para te ajudar. A segunda é sobre a relação da Amit e da Willow. É possível perceber que a Amit é uma pessoa meio orgulhosa, mas acho que muito disso veio por conta da criação dela. E quando a Willow fala o que ela sente de verdade naquela situação, é possível perceber que a Amit percebe o que ela estava fazendo e ela percebe que aquilo era errado e que não estava fazendo bem para a relação das duas. Então, após aquilo, as duas conseguem se resolver e entrar em harmonia, o que ajudou muito no resgate ao Gus. E a última, que eu acho que aqui justamente é bem interessante de falar. Muitas pessoas que acabaram tendo experiências ruins com amizades acabam se fechando muito em ciclos que nunca querem sair. Porém, em algum momento, ciclos acabam. E eu consigo enxergar essa mensagem na frase do Gus quando ele diz que, por mais que existam muitas pessoas ruins, pessoas boas ainda existem por aí. Caso o Gus tivesse desistido e ficado naquela doma para sempre, ele nunca conseguia encontrar a Luz, a Willow, a Amit, o Hunter, e talvez ele se perdesse em pensamentos e vai saber lá o que poderia acontecer. Eu acho que The Wall House tem essa magia de contar histórias muito bonitas, tipo, mesmo que seja tipo no arco final da história, eles ainda passam, o desenho ainda passa minuciosas mensagens e não fica preso a contar só a história do desenho, mas também conta um pouco sobre a volta, né, sobre os personagens, principalmente o Gus. O Gus é um personagem que parece bem pouco até no desenho, porém é um personagem muito divertido, um personagem muito carismático, que você sempre quer ver mais dele. Tanto o Gus quanto a Willow. Quero trazer um vídeo sobre aquele episódio da Willow com a Amit, que eu acho muito importante para a história da Willow e da relação com a Amit. Mas em si, são dois personagens que aparecem bem pouco comparado a Amit, a Luz, a Ida, o Hunter até. Mas são personagens que quando aparecem você se apega, são carismáticos, são bondosos, são incríveis, são tipo pessoas que você claramente seria amigo na vida real. Mas enfim, se você tiver alguma opinião contrária sobre o que eu disse aqui, pode comentar, eu vou ficar bem feliz de ler. E eu vou ficando por aqui hoje. Até a próxima semana.